Nos últimos 13.000 anos, estivemos, de certa forma, prisioneiros da que é chamado de noite cósmica, tendo que usar o lado esquerdo do cérebro de forma muito intensa, né? Para quem não sabe, o lado esquerdo é que controla a parte instintiva, que controla os instintos, principalmente os instintos mais básicos, mais inferiores. Então, tendo que usar esse lado mais intenso, nesse período todo, o ser humano passou por um período chamado de noite cósmica. Então, este noite cósmica termina agora, praticamente já terminou, porque nós estamos entrando no dia cósmico. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. O que tem ocorrido nos últimos milhares de anos na Terra? Muita dor, muita guerra, muita espada, muita violência, muita lágrima, demais, demais, muita escravidão, tudo que é de dor e sofrimento tem ocorrido. Então, isso é a noite cósmica. Depois eu vou comentar um pouco mais sobre isso para frente. Isso é chamado de, na Índia, na cultura védica, é chamada de a noite de Kali Yuga. Esta noite terminou agora, nós estamos entrando no dia cósmico. Então, o que acontece quando a noite termina e o dia começa? No meio desses dois existe a meia-noite. Eu diria para vocês que nós estamos agora na meia-noite e 1 minuto cósmico, porque já passou a meia-noite. Só que a ação, o dinamismo dos fatos diante dessa meia-noite, ela não acontece tudo ao mesmo tempo. E por quê? Porque se isso ocorresse, a humanidade seria exterminada praticamente por completo. Devido a essas questões aí que eu falei do lado esquerdo do cérebro mais intenso, os nossos canais que eu falei existentes na cabeça, interdimensionais, eles ficaram embotados, assim, bloqueados por muito tempo, milênios. Isto impediu a humanidade de ter acesso a planos superiores de consciência, da realidade cósmica, né, espacial, e manteve a Terra isolada do espaço por muito tempo, isolada do convívio com raças estelares. A Terra está em quarentena há 13.000 anos, arredondando 13.000 anos. Então, o lado esquerdo do cérebro humano, o que corresponde ao campo instintivo, foi queimado por uma grande descarga solar ocorrida na época de Atlântida, provocando, quando houve o afundamento de Atlântida, provocando o afundamento da mesma, a morte física dos seus habitantes. Muitos deles fugiram, se escaparam, conseguiram escapar com vida, né? Mas naquele período que houve também o dilúvio na Terra, e foi quando houve a subida aí das Cordilheiras dos Andes, né? Então, houve muitas alterações, o eixo terrestre caiu para 30 graus, depois voltou para mais ou menos perto do que está hoje, né? Porque de lá para cá ainda teve mudanças. Então, a Terra teve um choque muito grande. Então, os sobreviventes da raça humana, que teve sobreviventes, aí, porque aí entra aquela história de Noé. Então, entra nessa questão toda a questão genética humana, toda uma alteração que ocorreu da genética humana e em sua espiral cromossômica. Surgindo aí, a partir desse tempo que ocorreu tudo isso, a humanidade se tornou bárbara. O período da noite cósmica é um período do bárbaro, né? Então, houveram guerras e mais guerras com o passar dos milênios, né? Os romanos dominando muita coisa, as guerras dos babilônicos, a Suméria, aquela coisa toda.
E este povo vem sendo burilado pela lapidação da dor e do ranger de dentes. Por que que eles têm que passar por tudo isso? Porque simplesmente são almas que foram banidas de outros sistemas estelares, de outros mundos, foram trazidas para cá, bilhões de espíritos que, que eram degradados, foram expulsos de lá porque cometiam todo tipo de erro, todo tipo de crime. Então, eles, quando o mundo deles passou pela transição, a mesma transição que o planeta Terra está passando hoje, essas almas foram tiradas desses planetas, colocadas em naves espaciais e trazidas para a Terra, que foi preparada para recebê-los. Tudo isso demorou muito tempo, milênios. Então, foi dado ao ser humano o esquecimento de si. Você se lembra que a Bíblia fala lá que Noé, quando desceu com sua arca sobre a montanha, né? Aí apareceu o arco-íris e tal, tem toda aquela historinha contada lá. E lá diz, lá se vocês prestarem atenção, diz, Deus deu ao homem o esquecimento de si. Qual é esse esquecimento? O eixo mental do ser humano ficou inclinado igual ao eixo terrestre. Teve aquele balanço todo, as pessoas perderam consciência de si mesmas, não sabiam mais quem eram, de onde tinham vindo e nada mais, porque antes tinha. Antes de tudo isso acontecer, era diferente as coisas, muito diferente. O ser humano teve a dormência interior, ele adormeceu. Por que que a gente fala hoje aqui sobre o grande despertar? O despertar é isso, é trazer o indivíduo à consciência do eu sou, ele começar a se autoconhecer. Nos ajude a alcançar mais e mais pessoas inscrevendo-se no canal. Deixe seu like e um comentário. Gratidão.